Graças a Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui com mais uma palestra do nosso projeto. Esse projeto que você sabe que é o projeto Missão e Fé, é um projeto autônomo, né? Mas é um projeto paralelo à igreja, um projeto que trata das coisas espirituais, é um projeto que tem como objetivo de estarmos sempre falando das coisas de Deus, das coisas espirituais, não é mesmo? Daquilo que nos interessa e aquilo que nós temos o conhecimento. Por isso essas palestras do nosso projeto, ela é sempre voltada para as coisas de Deus. E nós também temos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, buscado uma aproximação espiritual, uma aproximação naquilo que traz o bem para nossas vidas, para nossas almas. E sempre essas palestras nossas é sempre nesse sentido de incentivar, né? E sempre mostrar meios através do conhecimento de descobrirmos como nós servimos a Deus, como nós evitamos sacrifícios, né? Sacrifícios, vida de sacrifícios. Não é necessário tanto sacrifício, é necessário, mas é o conhecimento. O conhecimento ele é libertador. Então, essas palestras, ela é muito importante para mim e também para você, né? O que é palestra? Palestra é uma conferência ou um debate sobre um tema cultural ou científico. A palestra tem o propósito de informar, educar, estimular, estimular transformações nos ouvintes, né? Então, palestra significa uma conferência. E o que é uma conferência? É uma reunião de pessoas para falar sobre as ideias, problemas, inovações sobre determinado tema central. Isso é uma conferência. Então, a conferência ela serve como uma reunião de pessoas para falar sobre ideias, sobre problema, sobre determinado tema central. Então, é necessário que há essas conferências, que há essas reuniões, né, em nossas vidas, para que nós possamos resolver os problemas, trocarmos ideia, termos inovações sobre determinado tema, né? E o nosso tema principal é a palavra do Senhor nosso Deus. A conferência é um encontro realizado com o objetivo que os participantes tenham momentos intensos de adoração e aprendam ainda mais sobre a palavra de Deus. Então, isso que é importante, é isso que é necessário para nossas vidas. E esse nosso projeto, meus queridos, eu desenvolvi e ainda estou trabalhando nesse projeto com um objetivo. E nosso maior propósito nesse projeto é a tríplice ação. Nós iniciamos esse projeto e essa tríplice ação, ela tem um campo muito vasto. Durante todo o tempo que nós estivermos aqui, nós temos recurso, conhecimento para nós falarmos sobre essa tríplice ação, sobre esse tripé que o nosso projeto ele tem base. Nosso projeto é baseado na tríplice ação, ou seja, ele tem um tripé. E esse tripé ele é muito vasto, né? Ele é muito vasto, entrando pela Bíblia, pela palavra de Deus, entrando pelo campo científico, cultural e espiritual. Já formou uma tríplice ação, um campo científico, o campo cultural e o campo espiritual. Por quê? Porque na vida cristã, na vida de nós que temos conhecimento, ou de quem busca o conhecimento, é uma coisa bastante profunda. Então, o que acontece? Nós, com esse projeto, nós temos o interesse de estarmos sempre nos aprofundando e buscando o conhecimento. Quando eu resolvi, tomei uma decisão de
pôr em prática esse projeto, se bem que esse projeto havia no meu coração há mais de 10 anos atrás que eu venho falando desse projeto, que eu planejei, que esse projeto surgiu na minha mente, tudo surge na mente, tudo é fruto da nossa mente. Então, há muito tempo, há muitos anos, eu vinha falando desse projeto. Agora, por último, agora, de 2 anos para cá, entre 1 ano e 8 meses mais ou menos, eu entrei buscar conhecimento, não é mesmo? E nesse conhecimento eu teria que me aprofundar durante 6 anos, 1 hora por dia de estudo, né? Eu abreviei, falei, eu vou abreviar. Eu vou estudar durante uns 3 anos e fazer estudando 2 horas por dia, né? Aí eu estudo até mais de 2 horas por dia, mas pelo menos 3 anos de dedicação, fazendo 2 horas por dia diário, né? Diário de estudo, de conhecimento sobre as coisas espirituais, na área científica, na área cultural e também na área espiritual. E graças a Deus por isso, né? Isso é para ter um conhecimento básico, saber o que está falando, saber o que quer e saber aonde vamos chegar. Então, isso tudo, através do conhecimento, nós vamos fazendo descoberta, nós vamos trazendo coisas interessantes que até então nós não conhecia e que é desconhecido. Porque às vezes eu fui de igreja durante muitos anos, eu tenho muitos anos de igreja, tenho bastante experiência de igreja, tenho mais de 40 anos de conhecimento de igreja que eu me entendo por gente, tem 50 anos. Então, dentro desses 50 anos, eu sempre conheci, sempre ouvi alguém falando da palavra de Deus, alguém falando de Deus. O primeiro pastor que eu ouvi falar de Deus, eu tinha 7 anos. Faz muito tempo, eu me lembro e me recordo dele até hoje. Então, eu sempre tive um conhecimento, sempre tive um acompanhamento acerca das coisas espirituais, né? Na igreja evangélica, que é aonde eu aceitei, onde eu me batizei, aonde me casei e aonde eu estou até hoje, falando com você aqui nesse momento, através dessa palestra, através desse sistema de internet, né? Então, o que acontece? Aí, eu busquei nas 3 áreas de conhecimento. Eu peguei a matéria da maêutica, né? No estudo da maêutica, que é levado a descobrir a verdade sobre algo. A maêutica leva o cidadão a descobrir a verdade sobre algo. A etimologia, que é estudo da origem das palavras, estudo da origem das palavras, estudo da origem da evolução das palavras, explica o real significado. E a didática, que é a arte de transmitir conhecimento e técnica de ensinar. Então, essas 3 matérias, esses 3 aprofundamentos, ele nos abre uma expansão mental muito grande, né? A maêutica leva a descobrir o conhecimento sobre a verdade, a etimologia, estudo da origem das palavras, e a didática, arte de transmitir o conhecimento e técnica de ensinar. Então, com esse respaldo, nós vamos ficando um pouco mais próximo de uma realidade, de concretizarmos e de observarmos como as coisas são, como as coisas e em que finalidade as coisas vão se achegar. Porque tudo há começo, meio e fim. Não é isso? Começo, meio e fim. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa tripiciação, e essa palavra que eu acabei de falar aqui, começo, meio e fim, também cabe no meio dessa tripiciação. Pois bem, o nosso projeto, ele começa sempre usando a tripiciação. Eu sempre vou bater nessa tecla e isso é muito edificante para a nossa vida. É um projeto dinâmico, autêntico e anfitrião, né? Dinâmico porque tem uma dinâmica muito grande. Não para, é uma coisa dinâmica, uma coisa que não vai parar, uma coisa que não para. Você está sempre em movimento. Autêntico, porque nós temos a certeza, nós sabemos daquilo que nós estamos fazendo. Autêntico é quando você vai lá no cartório, lá reconhecer firma, reconhecer um documento, bate-se aquele carimbo, né? Que lá está autenticando, está confirmando que a tua assinatura é verdadeira e que aquela negociação foi verificada por aquele tabelião, por aqueles profissional da área que está dando ali um veredito e confirmando, né? Autenticou
está confirmado. Tua assinatura é verdadeira, original, o negócio foi feito, então o negócio está feito. E anfitrião é aqueles que recebem o convidado na sua casa, que recepciona, né? Que recebe na sua casa os convidados. Isso também nós somos anfitrião. E nós convidamos, já temos convidado você e agradecemos por vocês que têm compartilhado, que têm participado, que têm clicado, que têm visualizado os nossos vídeos, as nossas palestras que nós temos colocado aí, nós agradecemos por isso. E o projeto, missão e fé, já veio também mais uma tríplice ação, projeto, missão e fé. Então nós temos um projeto, nós temos uma missão e nós temos uma fé para trabalhar em cima disso. Então, são baseados na tríplice ação. E em seguida, nós também fizemos como base a verdade, a justiça e a lealdade. A base do nosso projeto, que também é um tripé, é um triângulo, a verdade, a justiça e a lealdade. Não é mesmo? Mais uma tríplice ação. Outra. Nós somos especializados. Nós temos a especialização do conhecimento humano, científico e espiritual. Nós temos conhecimento humano, científico e espiritual. Isso baseado em 3 matérias. Na metafísica, nós baseamos na metafísica, na filosofia e na antropologia. A metafísica, nós usamos a metafísica para falarmos das coisas de Deus, das coisas científicas. Usamos a filosofia para falarmos sobre a religião e a antropologia, que trata-se de falar do ser humano, não é mesmo? Então, tudo isso que nós buscamos, tudo isso que nós estamos dedicando a nossa vida, nos empenhando para nós termos um projeto abençoado, um projeto que vem nos dar um conhecimento, nos dá uma sabedoria na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Então, nós temos um conceito ético nas 3 áreas do conhecimento do nosso projeto Missão e Fé. Então, nós nos especializamos e nós buscamos a cada dia a graça de Deus, é claro, com oração, com acompanhamento da leitura da palavra de Deus. Então nós temos o discernimento, conforme eu já disse, e o conhecimento, ele é muito libertador. O conhecimento, ele enriquece as nossas vidas, ele enriquece as nossas almas. E nós agradecemos a Deus porque Deus tem nos concedido essa graça de nós estarmos atentos e voltados para uma melhoria espiritual, material e sentimental na nossa vida. Porque é um conjunto, E você sabe, eu fico analisando e observando o ser humano. Eu estudo muito o ser humano, né? Eu estudo muito, eu pericio muito o ser humano, né? Nessa área eu sim estou me aprofundando a cada dia, mas eu busco periciar muito. O que é um perito? É aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto para ser um perito, para ser um perito humano. Ele se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto para ser um perito. E para ser um perito humano,
Preciso saber quem eu sou para saber quem o outro é. Por quê? Você sabe que nós, seres humanos, principalmente nós que hoje, você que conhece a palavra de Deus, mas todo ser humano no geral, nós temos dificuldade de mostrar quem nós somos. E muita dificuldade. Não é só eu, não é só você, não. Somos todos nós. Nós mostramos muito aquilo que nós não somos. E o que nós somos, nós escondemos. Nós escondemos. Todo mundo. Não é só eu, não. Todo mundo. Então, o ego, aparece muito é o ego. O eu interior, o eu, o íntimo. Nós mostramos muito pouco. Nós retraímos muito. Então nós trabalhamos só com o ego. E esse ego é um perigo danado. As falências, os desastres, as coisas erradas. Você está entendendo? É tudo o ego que traz para a vida humana. Para a vida humana. Então, o ego trabalhando, o homem interior, o ser interior, ele sofre. Ele sofre. Por quê? Se nós usamos mostrar o ego para nós igualarmos com os outros, para nós não sermos lubridiados, para nós não sermos enganados. Nós nos vamos dizer que nós não podemos, se nós sermos bobos, as pessoas vão aproveitar. Não tem esse dizer por aí? Ou seja, se você começar a mostrar humildade, mostrar como é, mostrar como tem que ser perto das pessoas, as pessoas vão se apoderar. Então o que acontece? Então nós vamos mostrar as nossas garras, vamos mostrar quem nós somos, para nós não tirarmos muito proveito de nós e nós vamos tirar proveito dos outros. Não é isso que acontece? Então o ser humano é isso. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Então, através desses conhecimentos, né, nós buscarmos, mas para mim ser um perito e assim, para mim saber sobre você, primeiro tem que saber quem eu sou, não é mesmo? Tem que me especializar em mim mesmo. Então é isso que nós estamos buscando. Isso nós buscamos através do conhecimento, através de leitura da Bíblia Sagrada, através de fontes de conhecimento, né, na área científica, na área da filosofia, na área espiritual, e existe fonte para isso. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. Essa é a finalidade das nossas palestras. Não é mesmo? Palestra é diferente de um culto, de você trazer um pregador na sua igreja para fazer um trabalho. Um dia desse, eu fui numa igreja que se inaugurou aqui. Eu falei, eu vou lá. Comecei a conversar com o pastor, peguei amizade com o pastor. Ele também é da igreja que eu conheço há muito tempo. Aí eu peguei e fui lá. E tinha um rapaz lá, um pregador, um cara novo. Um cara bastante vistoso, com bastante conhecimento. Um cara novo. E ele sabia falar. Tinha uma boa oratória. E falou sobre Jeremias, falou sobre Isaías. Fez as colocações certa e devida para aquele povo. E a igreja cheia, era uma inauguração, mas congregação, irmãos de fora, de outra cidade, a igreja lotada, um salão bastante grande. E a igreja cheia de gente, bastante gente. Eu peguei, entrei e fiquei ali ouvindo aquele culto. Gostei do jeito do rapaz falar, da palestra dele, do culto dele, muito interessante. E ele fez todo aquele discurso, fez todo aquele apanhado, conscientizou o povo de tudo aquilo. Mas por fim entrou a parte do louvor, apagaram-se as luzes, o povo entrou na emoção, entrou naquele sistema emocional, com as luzes apagadas, né? O conjunto cantando, ou seja, todo aquele discurso, toda aquela mensagem que aquele rapaz fez, aquele término daquele culto, eu acredito que apagou tudo da mente daquele povo. Você está entendendo? Eles esqueceram daquela mensagem. Não é que eles esqueceram, automaticamente, aquela emoção, aqueles louvor, o apagar daquelas luzes, entrou pela mente, pelo cérebro adentro, e automaticamente apaga-se tudo. Apaga-se tudo. Não é isso que a gente veja?
Então, uma palestra é diferente de um culto. Eu me lembro também, uma vez, isso eu não esqueço, faz muito tempo, foi no ano de 2000, na cidade de Araraquara, uma Assembleia de Deus do Madureira, muito forte, o Madureira lá em Araraquara, é uma potência, é uma rivalidade, é uma disputa, é o Belém e o Madureira. São duas igrejas potentes, forte, quem conhece sabe. E aí fez um congresso muito grande, um ginásio enorme. Um ginásio enorme. Soltou-se várias pomba branca, mas bastante, uma imensidão de pomba branca, bexigas brancas, e tinha uma cantora de nome na época, uma cantora que estava no auge, uma cantora de nome de nível nacional. E o pregador também, da época, um preleitor, um pregador, um pastor, com nome bastante lá em cima naquele período, naquela época, né, de preleitores no Brasil. Ou seja, um dos melhores preleitor da época, né? Então, ele demorou de chegar. Ele chegou umas 9h40 na igreja. Quando foi dando 9 horas, o pastor que estava fazendo lá, o pastor presidente, começou a falar, ele tá chegando, já chegou na cidade, tá vindo. Aí o pastor chegou, era quase 9h35. Chegou na igreja, subiu lá no púlpito lá com a pasta dele e fez a oração lá, Senhor abençoa porque estou aqui, se levantou e começou a falar. E eu já perdi a fé, o negócio já estava tarde, o povo já desanimando, o povo querendo ir embora, aquela coisa toda, devido ao atraso do homem, já 9h40. Aí, para começar, já não foi bom, eu já não gostei, ninguém deve ter gostado. Antes dele começar a pregar, ele já falou que se alguém quisesse comprar a mensagem dele lá fora quentinha, podia comprar. Aquele tempo, aquelas fitas cassete, aquelas fitas grandes. Lembra daquelas fitas cassete? Fita cassete não, aquelas fitas de vídeo que vendia grande, filmava e vendia a fita lá após o término do culto. Ele já falou que se quisesse comprar a mensagem dele quentinha, tinha lá fora no término do culto. E tinha mesmo a equipe dele lá que estava filmando tudo lá. Bom, pois bem, esse pastor, esse preleitor, ele chegou e ele falou sobre o cego Bartimeu. Mais uma vez o cego enxergou. Mais uma vez o cego Bartimeu. Coitado do Bartimeu, né? Do tempo que o Bartimeu vem enxergando na boca dos preleitores, na boca dos crentes, na boca dos pastores. E assim foi. E foi curto, uma mensagem curta. Ou seja, aquela multidão, aquele monte de gente esperando, né? Um empenho medonho, um custo enorme por aquilo ali, pela cantora, por ele, e pelo custo mesmo que gasta, a mobilização de um trabalho gigantesco daquele. Resumindo, o que aprendeu ali? Eu mesmo não aprendi nada, eu já estava desacursado, desconsolado com as crianças lá, né, se torna aquela coisa que a gente não queria que fosse daquele jeito, mas foi. Pois bem, então o que acontece? Não deu para se entender nada, falou que tudo nós já sabemos. Você está entendendo? E eu vendo isso daí, observando, analisando com o passar do tempo, e hoje eu tenho esse projeto. É um início, mas nós vamos nos aprimorar, né? Nós estamos aí nos aprimorando, buscando conhecimento, buscando recursos, né? Para os nossos projetos. Então, ou seja, uma palestra, ela é muito auxiliadora na tua igreja, é uma autoajuda. É diferente de um culto, é diferente de uma mensagem. Quantas das vezes eu participava de reunião de obreiro, às vezes andava quilômetros para chegar até a igreja sede, e chega lá, está reunido 60 obreiros, 100 obreiros, né? Eu já participei de reunião de ter muitos obreiros, lá em Araraquara mesmo, aquela reunião tinha muitos obreiros, 300 obreiros numa reunião daquela, 250 obreiros, até mais. Então, para ir naquela reunião, para ouvir mensagem que a gente já está acostumado a ouvir. Foi mensagem para os obreiros, já está acostumado a ouvir. Pô, reunir os obreiros para pregar para os obreiros mensagem. Os obreiros já sabem disso. É a mesma coisa hoje, num culto. Você vai falar sobre determinado assunto,
né? Somente do Evangelho, sobre determinadas passagens do Evangelho, os irmãos já sabem, os crentes já sabem. O que você vai falar? O significado. Já você entende como você começou e como você está no meio, como você vai chegar lá. Você está entendendo? Então nós precisamos de estrutura científica, cultural, emocional nas nossas vidas. Então, o nosso projeto é um projeto abençoador. E sobre essa tríplice ação, né, que é a religião, a filosofia e a ciência, nós nos aprofundamos e buscamos conhecimento. Isso nos edifica e isso nos traz melhora para a nossa vida. E é isso que nós precisamos. Se você tem conhecimento, você sabe resolver a questão com mais facilidade. Você tem recurso mental. Você tem recurso emocional. Você tem recurso espiritual. E esse tripé do nosso curso, ele é muito extenso. Eu separei aqui alguns, só alguns. Veja só. Pai, Filho, Espírito Santo. As três emoções, fé, amor e sexo. As três relações, com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Três coisas que o homem não consegue escapar: do olhar de Deus, do grito da morte, do olhar de Deus, do grito da morte, da consciência. Três coisas para confiar em alguém: sinceridade, competência, vida pregressa. Somos julgados por três coisas: o que você faz, sua aparência, o que você diz. As três bases do casamento: sagrado, psíquico, instinto, ou seja, o divino, o amor e o sexo. As três fases do cabelo, ou seja, o cabelo, você sabia que o cabelo é a única matéria do corpo humano? Eu já entrei nessa área, mais para frente também vou falar sobre isso. A única matéria do corpo humano que é morta, a única matéria que é morta e não para de crescer, por incrível que pareça, todo que tem no seu corpo, todo que tem no teu organismo, né? Tudo é movimento. Tudo é movimento. Só o cabelo que ele é morto. É uma matéria morta. E essa matéria não para de crescer. E por incrível que pareça, quando você morrer, né? Quando nós morrermos, quando você morrer, tudo que você tem aí vai se desfazer, a terra vai cair. Então, tem também os elementos, mais para frente nós vamos estudar também sobre os quatro elementos que nós temos, que nós compomos. Quando nós morremos, nós temos que devolver esses elementos para Deus, né? Para a própria composição da natureza que nos trouxe, que nos compõe, e nós temos que devolver. Ou seja, a terra, a água, o fogo e o ar. Esses três componentes nós teremos que... E tudo tem um significado bastante profundo. Mais para frente nós vamos pegar uma matéria dessa para nós vermos. Então, ou seja, voltando aqui sobre a tripsiciação, as três fases do cabelo. Então o cabelo tem as três fases do cabelo: anagema, que é o crescimento; catagema, que é o repouso; e a telogema, que é o desprendimento. Temos os três nascimentos. O nascimento da não existência para a existência, o nascimento da barriga da mãe e o nascimento da consciência. Então, a tripsiciação, ela é bastante extensa, não é mesmo? E nós vamos nos estudar, nos aprimorar, e eu tenho a certeza que isso vai nos ajudar muito. E tem muito mais sobre a tripsiciação. Nós vivemos todo o tempo falando sobre essa tripsiciação do nosso projeto e sempre vamos encontrar campo para nós aprofundarmos nisso. Lá na arca o Noé entrou com os 3 filhos, né? Deus onipotente, onipresente, onisciente. E assim vai, eu estou cada dia mais pegando e não tem fim, sempre é uma infinidade. Então esse é o nosso projeto. Projeto, missão e fé, né?
E nós não pregamos, nós damos palestra. Nós damos palestra, né? É isso que você tem que fazer. Ensinar, instruir. Se você instruir, as pessoas vão ter conhecimento. Tendo conhecimento, vai errar menos. Então, isso que é. Hoje, eu sempre pregar quando alguém me convidar para ir na igreja. Quantas das vezes, já vamos terminar esse nosso vídeo, essa nossa palestra, né? Quantas das vezes, uma vez lá em Araraquara, eu fui na casa do pastor, e aí a mulher do pastor falou para mim, eu fui lá buscando, não sei o que eu fui buscar na casa do pastor, eu falei, irmão Joel, olha, aquele dia, e Érica falou para mim, Érica me disse, mãe, se o pai, se Deus tocasse no pai, eu era o pastor, se Deus tocasse no pai, dessa oportunidade por irmão Joel essa noite, e o pai dela deu oportunidade para mim naquela noite, o pastor da igreja. É isso ela me falando. E aquele dia, Deus me abençoou, naquela igreja tinha uns 5 obreiros. Tinha um evangelista, tinha um pastor, tinha um presbítero, e eu ficava na porta. Eu fiquei na porta de igreja há 14 anos, na porta de igreja de diácono. E ele me deu a oportunidade aquela noite. E Deus me abençoou bastante. Deus me abençoou muito naquela mensagem. Então, aí ela falou, olha, irmão João, aquele dia, né, que tá falando, graças a Deus, Deus falou conosco. Então, todas essas experiências eu passei. Muitas vezes, quantas vezes eu terminava de falar na igreja, de pregar na igreja, e teve gente que chegava em mim e falava, poxa, como Deus abençoou o irmão e coisa e tal. Você está entendendo? Só que hoje eu parti para um outro campo, né? Hoje, como se diz, eu falo a mesma coisa, mas não como um culto, como uma mensagem, mas como um ensino, como uma palestra, é mais edificante, é mais eficaz, né? Esse foi um dos vídeos de uma palestra que nós mais estendemos do nosso projeto. Mas é isso aí. Esse é o nosso projeto, o projeto Missão e Fé. Um projeto com conceito de coisas espiritual, né? Não somos igreja, somos um projeto. E estou à disposição dos irmãos, nós somos anfitrião, né? Nosso WhatsApp é 17, aqui é 17 a nossa área, 99744-8347. Futuramente nós vamos aprimorar muitas coisas, né? Eu estou vendo aqui muitas coisas para nós organizar e para nós estamos no início, mas nós vamos aprimorar e eu quero desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? Que Deus abençoe os amigos, que Deus abençoe a todos, a sua igreja, né? Ore por mim, eu estou orando por vocês e Deus é bom, Deus é grande, né? Deus é grande e por isso nós estamos juntos. Que Deus abençoe e muito obrigado por nos acompanhar nessa palestra. Ore, divulgue e aguarde.